Empresário flagra a babá protegendo a filha autista da madrasta má e faz o impensável. Roberto Almeida chegava mais cedo em casa naquela quinta-feira, ansioso para ver sua filha após uma semana de viagens. O que ele não esperava era encontrar sua esposa gritando com a criança, enquanto a babá tentava protegê-la no meio da sala. Sua filha não vai parar de fazer essa coisa estranha com as mãos, berrava Vanessa, apontando o dedo para a pequena Sofia que se balançava compulsivamente. Eu já disse que isso é falta de educação. A babá Carla segurava a menina de 6 anos contra o peito, tentando acalmá-la enquanto as lágrimas escorriam pelo rostinho da criança. Roberto ficou parado na entrada, observando a cena que partiu seu coração. Senhora Vanessa, por favor, a Sofia está assustada. Ela precisa de calma quando fica assim, disse Carla com voz firme, mas respeitosa. Não me diga como educar essa menina. Você é apenas uma babá. Vanessa se virou bruscamente ao ouvir o barulho da porta. Roberto, que bom que chegou. Essa funcionária sua está sendo insubordinada comigo. Roberto olhou para a filha, que tremia nos braços de Carla. Sofia tinha o cabelo loiro bagunçado e ainda usava o vestido amarelo que ele havia comprado na semana anterior. Seus olhos azuis estavam vermelhos de tanto chorar. O que aconteceu aqui? Perguntou Roberto, tentando manter a calma. Sua filha derrubou suco no tapete persa e quando eu fui corrigi-la, ela começou com esses movimentos esquisitos. Falei para parar, mas ela não obedece. A babá veio e disse que eu estava errada. Vanessa cruzou os braços indignada. Roberto se aproximou devagar da filha. Sofia era autista, diagnóstico que ele havia recebido 2 anos atrás. Desde então, vinha aprendendo sobre as necessidades especiais da menina, mas suas constantes viagens de trabalho o afastavam mais do que gostaria. Sofia, papai chegou, disse ele suavemente. A menina levantou os olhinhos e estendeu os braços para o pai. Roberto a pegou no colo, sentindo como ela ainda tremia. Carla, pode me explicar o que aconteceu? A babá, uma mulher de cerca de 35 anos com cabelos castanhos presos em um coque, hesitou por um momento. Ela trabalhava na casa há 2 anos e conhecia Sofia desde os 4 anos de idade. Senhor Roberto, a Sofia estava brincando na sala quando derrubou o copo por acidente. Quando a senhora Vanessa começou a gritar, ela ficou assustada e começou a se balançar. Eu só tentei explicar que é normal dela fazer isso quando está nervosa. Normal? Vanessa riu com desdém. Nada disso é normal, Roberto. Essa criança precisa de disciplina, não de mimo. Roberto sentiu o sangue ferver. Vanessa era sua esposa há 2 anos, mas parecia que nunca havia se esforçado para entender as necessidades da filha. Vanessa, já conversamos sobre isso. Sofia é autista. Os movimentos repetitivos a ajudam a se acalmar. Ah, por favor, você inventa essas desculpas para justificar a falta de educação. Minha irmã tem 3 filhos e nenhum deles faz essas coisas estranhas. Carla permaneceu em silêncio, mas Roberto viu em seus olhos uma mistura de tristeza e indignação. A babá sempre foi muito dedicada a Sofia, muitas vezes passando mais tempo com a menina do que ele próprio. Sofia, quer ir para o seu quarto? Carla pode te ajudar a escolher um livro, disse Roberto. A menina acenou com a cabeça, ainda sem falar. Carla estendeu os braços e Sofia foi para ela naturalmente, como se a babá fosse um porto seguro. Quando ficaram sozinhos, Vanessa se jogou no sofá com cara de drama. Roberto, precisamos conversar seriamente sobre essa situação. Não posso mais viver assim, com essa criança fazendo cenas o tempo todo e a babá me desrespeitando na minha própria casa. Vanessa, Sofia não faz cenas. Ela tem necessidades especiais. Quando você grita, ela fica mais ansiosa. Então você está me culpando? Eu que sou a vilã da história. Vanessa se levantou furiosa. Eu tentei ser uma boa madrasta, mas essa menina é impossível, e a babá só piora as coisas, tratando ela como se fosse de cristal. Roberto massageou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça começar. Essas discussões haviam se tornado frequentes nos últimos meses, principalmente quando ele viajava mais por causa da expansão da empresa. Não estou te culpando, só estou pedindo paciência.
A terapeuta disse que gritos e punições severas podem piorar os sintomas. Terapeuta, você gasta uma fortuna nessas sessões e a menina não melhora nada. Na minha época, criança obedecia aos pais sem essas frescuras todas. Lá em cima, Carla tentava acalmar Sofia, que ainda estava agitada após o episódio. O quarto da menina era pintado de lilás claro, com desenhos de borboletas nas paredes. Tinha brinquedos educativos espalhados e uma estante cheia de livros infantis. Olha, Sofia, vamos respirar como a tia terapeuta ensinou? Carla se sentou na cama ao lado da menina. Sofia fez o exercício de respiração que aprendera nas sessões de terapia. Inspirar contando até 3, segurar por 2 segundos, expirar contando até 3. Aos poucos, seu corpo foi relaxando. Tia Carla, por que a mãe Vanessa grita comigo? Sofia finalmente falou, sua voz ainda trêmula. Carla sentiu o coração apertar. Sofia chamava Vanessa de Mãe Vanessa, porque Roberto havia pedido, mas a menina nunca demonstrou carinho genuíno pela madrasta. Às vezes os adultos ficam nervosos, Sofia. Não foi culpa sua derrubar o suco, foi um acidente. Mas eu não queria derrubar. Minha mão ficou molhada e o copo escorregou. Sofia balançou a cabeça, um movimento característico que fazia quando estava ansiosa. Eu sei, querida. Você não fez de propósito. Vamos escolher um livro para ler? Talvez a história da princesa que gostava de borboletas? Sofia assentiu e foi até a estante. Carla observou a menina com carinho. Quando começara a trabalhar ali, Sofia mal falava e tinha crises frequentes. Com paciência e carinho, a babá havia ajudado a criança a se desenvolver muito. Ver todo esse progresso sendo prejudicado pelos constantes conflitos com Vanessa a deixava angustiada. Enquanto isso, a discussão continuava na sala. Roberto, você precisa escolher. Ou é sua filha e essa babá, ou sou eu. Não posso mais viver nesse ambiente. Como você pode me fazer escolher entre minha filha e você? Roberto estava incrédulo. Não estou falando da sua filha. Estou falando da forma como vocês me tratam. Sou desrespeitada na minha própria casa. A babá age como se fosse a mãe da menina, e você sempre fica do lado dela. Roberto respirou fundo, tentando manter a calma. Ele amava Vanessa, ou pelo menos pensava que amava. Eles se conheceram em uma festa empresarial há 3 anos. Ela era bonita, elegante, e na época pareceu ser exatamente o que ele precisava, após anos de solidão criando Sofia sozinho. A mãe biológica de Sofia havia falecido quando a menina tinha apenas 2 anos. Um problema cardíaco congênito que ninguém sabia que existia. Roberto se lembrava de como foi difícil lidar com a perda e ainda descobrir que a filha precisava de cuidados especiais. Vanessa, quando nos casamos, você disse que queria ser uma família. Sofia faz parte disso. Eu tentei, Roberto. Deus sabe que tentei. Mas essa criança não me aceita. Ela prefere a babá a mim. Vocês duas fazem questão de me excluir. Sofia é tímida com pessoas novas. Carla cuida dela desde pequena. É natural que tenha mais confiança nela. Pessoas novas? Roberto, sou sua esposa há 2 anos. Se depois de todo esse tempo ela ainda me trata como estranha, o problema não é comigo. Carla apareceu no alto da escada, segurando a mão de Sofia. A menina estava com um livro debaixo do braço. Com licença, Sr. Roberto. Sofia quer dar boa noite para o senhor. Roberto subiu os degraus e se ajoelhou na altura da filha. Papai, você vai embora de novo amanhã? Perguntou Sofia, olhando nos olhos do pai. Não, princesa. Vou ficar aqui até segunda-feira. Sofia sorriu pela primeira vez desde que ele chegara. Era um sorriso pequeno, mas genuíno. Podemos brincar de quebra-cabeça amanhã? Claro. Que tal faremos o de 1000 peças que compramos? Eu quero que a tia Carla brinque também. Roberto olhou para a babá, que sorriu discretamente. Claro, se a tia Carla quiser. Sempre quero brincar com você, Sofia, disse Carla, acariciando os cabelos da menina. Vanessa observava a cena de baixo, com uma expressão de desgosto. Para ela, aquela intimidade toda era exagerada. A babá estava tomando o lugar que deveria ser dela como mãe da família. Depois que Sofia foi para o quarto, Roberto desceu e encontrou Vanessa mexendo no celular, claramente irritada. Vanessa,
preciso te falar uma coisa. Combinei com Carla que ela vai dormir no quarto de hóspedes hoje. Sofia ainda está um pouco agitada e às vezes tem pesadelos depois de episódios como o de hoje. Ótimo! Agora a babá vai morar aqui oficialmente. Por que não dá logo a casa para ela? Vanessa se levantou bruscamente. Estou indo dormir e não venha me acordar falando dos problemas da sua filha. Roberto ficou sozinho na sala, tentando entender como sua vida havia se complicado tanto. Quando se casou com Vanessa, achou que estava dando a Sofia uma figura materna e a si mesmo uma companheira. Mas a realidade se mostrava muito diferente de suas expectativas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Às 2 da manhã, Roberto foi despertado por um ruído vindo do quarto de Sofia. Levantou-se devagar para não acordar Vanessa e caminhou pelo corredor. A porta do quarto da filha estava entreaberta e ele pôde ver Carla sentada na cadeira de balanço com Sofia no colo. A menina estava suando e respirando aceleradamente, sinais de que havia tido um dos pesadelos recorrentes. Carla a balançava suavemente, cantarolando uma música baixinho. "Papai está aqui, Sofia, você está segura", murmurava a babá. Roberto ficou observando por alguns minutos. A dedicação de Carla era evidente. Ela não estava ali apenas cumprindo obrigações profissionais, mas realmente se importava com Sofia, como se fosse sua própria filha. "Carla", chamou ele baixinho. A babá se virou surpresa ao vê-lo. "Desculpe tê-lo acordado, Sr. Roberto. Sofia teve um pesadelo e..." "Não precisa se desculpar. Posso ajudar?" Roberto se aproximou e acariciou os cabelos da filha, que aos poucos foi se acalmando. "Papai?" Sofia murmurou sonolenta. "Estou aqui, princesa. Sonhei que você ia embora e não voltava mais." O coração de Roberto se partiu. As constantes viagens estavam afetando Sofia mais do que ele imaginava. "Eu sempre vou voltar para você, Sofia. Sempre. Promete?" "Prometo." Carla colocou Sofia de volta na cama e cobriu-a com o cobertor de borboletas. A menina segurou a mão da babá. "Tia Carla, você também promete que não vai embora?" Carla hesitou por um segundo, olhando para Roberto. "Eu prometo que sempre vou cuidar de você, Sofia." Quando saíram do quarto, Roberto fez sinal para Carla o acompanhar até a cozinha. "Carla, precisamos conversar." A babá se sentou à mesa, um pouco apreensiva. Roberto preparou 2 chás e se sentou à sua frente. "Quero me desculpar pelo que aconteceu hoje. Vanessa às vezes não compreende as necessidades da Sofia." "Senhor Roberto, não precisa se desculpar. Eu entendo que deve ser difícil para a senhora Vanessa também. Ela não conviveu com a Sofia desde pequena como eu." Roberto admirou a diplomacia de Carla, mas percebeu que ela evitava falar diretamente sobre os problemas. "Carla, seja honesta comigo. Como tem sido para Sofia quando estou viajando?" A babá mexeu o chá nervosamente, claramente desconfortável. "Senhor Roberto, eu... Por favor, preciso saber a verdade. Sofia tem piorado?" Carla respirou fundo antes de responder. "Sofia fica mais ansiosa quando o senhor viaja. E quando há tensão na casa, ela percebe. Crianças autistas são muito sensíveis ao ambiente emocional." "Que tipo de tensão?" "Bem, às vezes há discussões sobre a forma de educá-la. Diferentes pontos de vista sobre o que é melhor para ela." Roberto percebeu que Carla estava sendo cuidadosa para não criticar diretamente Vanessa. "Carla, você trabalha aqui há 2 anos. Conhece Sofia melhor que qualquer pessoa. Seja franca comigo. Estou fazendo algo errado?" A babá olhou nos olhos de Roberto e viu sinceridade em sua pergunta. "Senhor Roberto, o senhor é um pai maravilhoso. Sofia ama muito o senhor. Mas ela precisa de rotina, de previsibilidade. As viagens constantes e as mudanças no ambiente doméstico a deixam insegura." "Que mudanças?" Carla hesitou novamente. Diferentes formas de lidar com os comportamentos dela. Sofia se confunde quando recebe orientações muito diferentes sobre as mesmas situações. Roberto começou a entender. Carla estava diplomaticamente dizendo que Vanessa e ela tinham métodos incompatíveis de lidar com Sofia. "Me dê um exemplo." "Bem,
Quando Sofia fica superestimulada e começa os movimentos repetitivos, eu procuro acalmá-la e remover os estímulos que a deixaram agitada. Outras pessoas preferem tentar parar os movimentos diretamente, o que geralmente aumenta a ansiedade dela. Roberto sabia que outras pessoas significava Vanessa. E o que os terapeutas dizem sobre isso? A doutora Marina sempre orienta para não tentar interromper os comportamentos de autorregulação da Sofia. Eles são importantes para ela se acalmar. Vanessa já conversou com a doutora Marina? Não, senhor. A senhora Vanessa nunca quis participar das consultas. Essa informação foi uma surpresa para Roberto. Ele havia convidado Vanessa várias vezes para ir às consultas, mas ela sempre arranjava desculpas. Por que você acha que ela não vai? Carla ficou claramente desconfortável. Senhor Roberto, não acho apropriado eu comentar sobre isso. Carla, estou preocupado com Sofia. Qualquer coisa que possa me ajudar a entender melhor a situação. A babá suspirou. Eu acho que a senhora Vanessa tem uma visão diferente sobre o autismo da Sofia. Talvez ela acredite que, com disciplina rígida, os comportamentos podem ser corrigidos. Corrigidos? Roberto sentiu um frio na barriga. Algumas pessoas ainda pensam assim, que autismo é falta de disciplina ou mimo excessivo. Não é culpa dela, é desinformação. Roberto ficou em silêncio, processando as informações. Começava a perceber que os problemas entre Vanessa e Sofia eram mais profundos do que imaginara. Carla, você acha que Sofia está feliz? Sofia é uma criança doce e inteligente. Ela tem muito potencial, mas nos últimos meses... Carla parou como se não soubesse se deveria continuar. Continue, por favor. Ela tem ficado mais retraída. Antes falava mais, fazia mais perguntas. Agora parece estar sempre alerta, como se esperasse ser repreendida a qualquer momento. Essas palavras atingiram Roberto como um soco no estômago. Sua filha estava desenvolvendo medo em sua própria casa. Obrigado por ser honesta comigo, Carla. Senhor Roberto, eu amo muito a Sofia. É só isso que me importa, o bem-estar dela. Eu sei, e Sofia também te ama. É óbvio. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Carla, preciso lhe perguntar uma coisa importante. Se eu decidisse fazer algumas mudanças para melhorar a situação da Sofia, você continuaria conosco? Que tipo de mudanças? Ainda estou pensando, mas preciso saber se posso contar com você. Sempre pode contar comigo para cuidar da Sofia, Sr. Roberto. No dia seguinte, Roberto acordou com uma determinação que não sentia há muito tempo. Vanessa já havia saído para o salão de beleza, deixando um bilhete dizendo que voltaria à tarde. Roberto encontrou Sofia e Carla no quintal. A menina brincava com bolhas de sabão, enquanto a babá lia um livro sentada numa cadeira de jardim. Era uma cena tranquila e feliz. Papai, Sofia correu ao vê-lo. Olha que legal. Ela soprou um objeto que fazia bolhas enormes. Roberto se sentou na grama e começou a brincar com a filha. Fazia muito tempo que não tinha uma manhã relaxada assim. Sofia, que tal irmos almoçar fora? Só nós três. Posso escolher o lugar? Claro. Quero ir naquele lugar que tem peixinho dourado na lagoa. Roberto sabia que ela se referia a um restaurante com lago artificial que visitavam às vezes. Sofia adorava observar os peixes enquanto comia. No restaurante, Roberto observou atentamente as interações entre Sofia e Carla. A babá tinha uma paciência infinita, ajudando Sofia a cortar a comida sem parecer que estava tratando-a como bebê, orientando-a suavemente quando ela se empolgava demais vendo os peixes. Papai, por que a mãe Vanessa não veio? Perguntou Sofia. Ela estava ocupada hoje, princesa. Ela não gosta de vir nos lugares que eu gosto, disse Sofia matter-of-factly. Roberto e Carla trocaram um olhar. Era uma observação muito perceptiva para uma criança de 6 anos. Por que você acha isso, Sofia? Ela sempre fala que os lugares são chatos ou muito barulhentos, e ela fica com cara feia quando eu fico contente. Roberto sentiu o coração apertar mais uma vez. Sofia estava percebendo muito mais do que ele imaginava. Após o almoço, eles foram ao parque. Sofia adorava o balanço e Roberto a empurrava enquanto conversava com Carla. Carla,
Preciso te contar uma coisa. Estou pensando em reduzir drasticamente minhas viagens de trabalho. Que bom, Sr. Roberto. Sofia fica muito mais tranquila quando o senhor está em casa. Eu percebi isso ontem à noite. E também percebi outras coisas. Carla olhou para ele, esperando que continuasse. Estou começando a entender que talvez meu casamento não esteja sendo bom para Sofia. Senhor Roberto, eu não posso opinar sobre isso. Não estou pedindo sua opinião sobre meu casamento. Estou dizendo que pretendo priorizar Sofia acima de tudo, e isso significa tomar algumas decisões difíceis. Carla assentiu, compreendendo que Roberto estava passando por um processo de reflexão importante. Independente do que eu decidir sobre outros aspectos da minha vida, quero que você saiba que sempre terá um lugar conosco. Sofia precisa de você. Obrigada, Sr. Roberto. Isso significa muito para mim. Quando voltaram para casa, encontraram Vanessa na sala, claramente irritada. Onde vocês estavam? Liguei várias vezes. Esqueci o telefone em casa. Fomos almoçar e depois ao parque. Que coincidência. Sempre quando eu não estou, vocês fazem programas em família, disse Vanessa sarcasticamente. Sofia se escondeu atrás de Carla, assustada com o tom de voz da madrasta. Vanessa, você poderia ter vindo se quisesse, sempre pode. Claro, para ir a esses lugares infantis que vocês escolhem. Eu tenho outras coisas para fazer. Roberto estava começando a perder a paciência. Sofia é uma criança. É natural que goste de lugares infantis. É natural que goste, mas não é normal ser tão dependente dessa babá. Olha como ela se esconde atrás dela, em vez de vir para você ou para mim. Sofia realmente estava agarrada na saia de Carla, claramente desconfortável com a tensão na sala. Talvez ela esteja se escondendo porque está assustada com o tom da nossa conversa, disse Roberto, tentando manter a voz calma. Ou talvez esteja sendo ensinada a me evitar, replicou Vanessa, olhando diretamente para Carla. Senhora Vanessa, eu nunca... Começou Carla. Não fale comigo, cortou Vanessa. Roberto, ou você coloca ordem nesta casa ou eu vou colocar. Sofia começou a balançar o corpo, um sinal de que estava ficando ansiosa. Carla se ajoelhou na altura da menina e sussurrou algo em seu ouvido. O que você está falando para ela? Exigiu saber Vanessa. Apenas que ela pode ir para o quarto se quiser, respondeu Carla calmamente. Vê, está ensinando a criança a me fugir. Roberto havia chegado ao limite. Basta, Vanessa, Sofia, venha cá. A menina correu para os braços do pai, que a pegou no colo. Sofia, quer ir lá em cima brincar um pouco? Ela assentiu, e Roberto a levou para o quarto, pedindo para Carla acompanhar. Quando voltou, Vanessa o esperava com cara de poucos amigos. Agora nós vamos ter uma conversa séria, sem plateia, disse ela. Ótimo, porque eu também tenho coisas a dizer. Eles se sentaram um de frente para o outro, ambos claramente prontos para um confronto. Roberto, essa situação está insustentável. Aquela babá está criando sua filha para me odiar. Carla não precisa ensinar Sofia a te evitar, Vanessa. Você consegue fazer isso sozinha, gritando com uma criança de 6 anos. Eu não grito, eu educo. E alguém precisa fazer isso, já que você passa a vida viajando. Educar. Fazer uma criança autista se sentir mal por comportamentos que ela não consegue controlar não é educação, é crueldade. Lá vem você com essas desculpas de autismo. Roberto, sua filha não é retardada, ela só precisa aprender limites. Roberto se levantou bruscamente, chocado com a palavra que Vanessa havia usado. Nunca mais use essa palavra se referindo à minha filha. Que palavra, retardada? É isso que as pessoas pensam, Roberto. Você pode tentar maquiar com esses termos bonitos, mas todo mundo vê que a menina não é normal. Sofia é autista, não tem deficiência intelectual. E mesmo se tivesse, isso não daria a você o direito de tratá-la mal. Eu não trato ela mal. Eu apenas não fico passando a mão na cabeça como vocês fazem. Passar a mão na cabeça? Vanessa, ter paciência e compreensão não é mimo. É necessidade. A discussão estava ficando cada vez mais acalorada. Lá em cima, Sofia estava agitada, perguntando para Carla por que seus pais estavam gritando. Tia Carla, eles estão brigando por minha causa? Carla não sabia o que responder.
Era óbvio que a discussão era sobre Sofia, mas ela não queria que a menina se culpasse. Às vezes os adultos discordam sobre coisas, Sofia. Não é sua culpa. Mas eu ouvi meu nome. E a mãe Vanessa falou uma palavra que a professora disse que é feia. Carla percebeu que Sofia havia escutado Vanessa usar a palavra retardada. Sentiu uma mistura de tristeza e revolta. Sofia, você é uma menina muito inteligente e especial. Algumas pessoas não entendem isso, mas isso não muda quem você é. Eu sou diferente das outras crianças? Sim, você é diferente. E isso é maravilhoso. Você vê o mundo de um jeito único e especial. Sofia pareceu aceitar essa explicação. Carla admirava a capacidade da menina de processar informações complexas de forma tão madura. Enquanto isso, a discussão na sala continuava. Roberto, vou ser clara. Não posso mais viver assim. Ou você faz alguma coisa sobre a situação da sua filha, ou eu vou embora. Que situação? Sofia é uma criança que precisa de amor e paciência. Se você não consegue dar isso, talvez seja melhor mesmo você ir embora. Vanessa ficou em choque. Não esperava que Roberto fosse tão direto. Como você ousa me dar um ultimato? Eu não dei ultimato nenhum. Você que está dizendo que não pode viver com minha filha. Então estou te dizendo, Sofia não vai a lugar nenhum, esta é a casa dela. E eu não conto para nada? Roberto parou por um momento, olhando para a mulher com quem se casara 2 anos atrás. Tentou lembrar-se dos motivos pelos quais se apaixonara por ela, mas naquele momento só conseguia ver alguém que havia se tornado uma fonte de sofrimento para sua filha. Vanessa, quando nos casamos, eu deixei claro que Sofia era minha prioridade. Você disse que entendia e aceitava isso. Eu aceito ela ser sua prioridade, mas não aceito ser tratada como inimiga na minha própria casa. Ninguém está te tratando como inimiga, mas também não pode esperar que eu ignore quando você trata minha filha com impaciência e falta de carinho. Falta de carinho? Roberto, eu tentei me aproximar dela, mas aquela babá sempre interfere. Sofia só quer saber dela. Sofia se aproxima de quem demonstra carinho genuíno. Carla sempre foi paciente e carinhosa com ela. Paciente? Ela é paga para isso. Eu sou voluntária nessa família. Roberto ficou em silêncio por um momento, processando o que Vanessa acabara de dizer. Voluntária? Vanessa, família não é um favor que você faz. É um compromisso que você assume por amor. Não venha me dar lição de família, Roberto. Você passa mais tempo no escritório do que em casa. É verdade, e estou percebendo que isso precisa mudar. Por isso decidi reduzir drasticamente minhas viagens. Vanessa pareceu surpresa com a notícia. Vai mesmo ficar mais em casa? Vou. Sofia precisa de mim. E eu preciso estar presente para ver como ela está sendo tratada. A ameaça implícita não passou despercebida por Vanessa. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que vou acompanhar mais de perto o que acontece nesta casa quando não estou. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nos dias seguintes, Roberto começou a trabalhar de casa sempre que possível. Montou um escritório no quarto de hóspedes para ficar próximo de Sofia. A mudança foi imediata. A menina ficou mais relaxada e comunicativa. Vanessa, por sua vez, ficou visivelmente incomodada com a presença constante do marido. Seus métodos mais duros com Sofia não podiam ser aplicados com Roberto por perto. Na segunda-feira pela manhã, Roberto estava trabalhando quando ouviu vozes alteradas na cozinha. Desceu discretamente e viu Vanessa discutindo com Carla. Eu disse que é para ela comer tudo que está no prato, dizia Vanessa. Senhora Vanessa, a Sofia tem sensibilidade a certas texturas. O terapeuta ocupacional explicou que... Eu não quero saber de terapeuta. Eu disse para ela comer e ela vai comer. Roberto viu Sofia sentada à mesa, com lágrimas nos olhos, tentando forçar uma colherada de um purê que obviamente a incomodava. A menina estava fazendo careta de nojo, mas tentando obedecer. Sofia, você não precisa comer se não quer, disse Roberto entrando na cozinha. Roberto, eu estava resolvendo isso, protestou Vanessa. Resolvendo o quê?
forçando uma criança a comer algo que claramente a incomoda? Ela precisa aprender a comer de tudo. Não pode ser mimada para sempre. Roberto se aproximou da mesa e viu que Vanessa havia preparado um purê de brócolis com uma textura pastosa que Sofia sempre rejeitara. Sofia, você quer cereal com frutas? A menina assentiu com entusiasmo, claramente aliviada. Roberto, você está desfazendo tudo o que eu estava tentando ensinar, reclamou Vanessa. Carla, pode preparar o café da manhã da Sofia, por favor? Claro, senhor Roberto. Vanessa saiu da cozinha bufando de raiva. Roberto se sentou ao lado da filha. Sofia, alguém já te forçou a comer algo que você não gosta quando eu não estava aqui? A menina hesitou olhando na direção por onde Vanessa havia saído. Às vezes a mãe Vanessa fica brava quando eu não como, mas a tia Carla sempre faz outra coisa para mim. Roberto olhou para Carla, que estava preparando frutas na bancada. Carla, isso acontece frequentemente? A babá parou o que estava fazendo, claramente desconfortável. Senhor Roberto, às vezes há diferentes opiniões sobre a alimentação da Sofia. Que tipo de diferentes opiniões? Bem, a doutora nutricionista explicou que crianças autistas podem ter hipersensibilidade a certas texturas e sabores. Ela fez uma lista de alimentos que a Sofia tolera bem e sugeriu introduzir novidades gradualmente. E, às vezes, a senhora Vanessa prefere uma abordagem mais direta. Roberto estava começando a formar um quadro preocupante. Decidiu investigar mais. Sofia, me conta como são suas refeições quando eu não estou aqui. Quando é só eu e a tia Carla, é legal. Ela deixa eu ajudar a cozinhar e escolher algumas coisas. Quando a mãe Vanessa está, ela fica brava se eu não como rápido ou se faço cara feia para a comida. Ela já gritou com você por causa da comida? Sofia baixou os olhos, claramente desconfortável. Às vezes. Roberto sentiu o sangue ferver, mas tentou manter a calma para não assustar a filha. Sofia, você nunca precisa ter medo de me contar qualquer coisa, está bem? Está, papai. Após o café da manhã, Roberto chamou Carla para uma conversa privada em seu escritório. Carla, preciso que seja completamente honesta comigo. Como Vanessa trata Sofia quando não estou em casa? Carla ficou em silêncio por um longo momento, claramente lutando internamente. Senhor Roberto, eu não quero causar problemas na sua família. A única coisa que pode causar problemas é se minha filha está sofrendo e eu não sei. Por favor, me conte tudo. Carla respirou fundo antes de começar. A senhora Vanessa tem pouca paciência com os comportamentos típicos do autismo da Sofia. Quando ela faz os movimentos repetitivos, a senhora tenta fazer ela parar segurando as mãos dela. Quando Sofia fica sobrecarregada e precisa de um tempo sozinha, a senhora interpreta como desobediência. Continue. Ela também tem expectativas que não são apropriadas para a idade e condição da Sofia. Espera que ela se comporte como uma criança neurotípica de 6 anos. Me dê exemplos específicos. Carla hesitou novamente. Senhor Roberto, eu realmente não quero... Carla, Sofia é minha filha. Tenho o direito de saber como ela está sendo tratada. Está bem. Semana passada, Sofia estava tendo um dia difícil. Às vezes isso acontece quando há mudanças na rotina. Ela estava mais sensível a ruídos e precisava de mais pausas entre as atividades. A senhora Vanessa ficou impaciente e disse que Sofia estava fazendo drama para chamar atenção. Roberto fechou os punhos, tentando controlar a raiva. O que mais? Quando Sofia não consegue expressar o que quer ou precisa e fica frustrada, a senhora Vanessa interpreta como birra. Ela já tentou usar castigos como ficar de cara para a parede ou ficar sem brinquedos. E você o que fez? Eu sempre tentei intervir diplomaticamente, explicando que esses métodos não funcionam com crianças autistas, mas isso causou várias discussões. Carla, por que você nunca me contou isso antes? A babá olhou para baixo, claramente envergonhada. Eu tinha medo de perder meu emprego. E também esperava que, com o tempo, a senhora Vanessa aprendesse a lidar melhor com a Sofia. Eu tentava proteger a Sofia o máximo que conseguia. Roberto compreendeu o dilema de Carla. Ela estava numa posição delicada, tentando proteger Sofia sem criar problemas maiores. Carla,
Você nunca precisa ter medo de me contar quando alguém não está tratando Sofia adequadamente. Não importa quem seja. Obrigada, Sr. Roberto. Isso me tranquiliza muito. Há mais alguma coisa que eu deveria saber? Carla pareceu hesitar mais uma vez. Tem uma coisa que me preocupa particularmente. O quê? Sofia começou a desenvolver alguns comportamentos que não tinha antes. Ela fica muito alerta quando a senhora Vanessa está em casa, como se estivesse sempre esperando ser repreendida. E voltou a ter acidentes de xixi, algo que já havia superado há muito tempo. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Esses eram sinais claros de estresse e ansiedade. Há quanto tempo isso está acontecendo? Nos últimos 3 meses, principalmente quando o senhor aumentou as viagens por causa do projeto da empresa nova. Roberto se lembrou que realmente havia viajado muito no último trimestre, preparando a expansão da empresa. Enquanto se preocupava com o futuro financeiro da família, sua filha estava sofrendo em casa. Carla, a partir de agora, quero que me relate imediatamente qualquer situação que considere inadequada. Não vou tolerar que Sofia seja maltratada de forma alguma. Entendido, Sr. Roberto. E outra coisa. Você tem meu total apoio para proteger Sofia. Se alguém tentar te impedir de fazer seu trabalho adequadamente, me avise na hora. Carla pareceu aliviada com essas palavras. Naquela tarde, Roberto decidiu observar discretamente como Vanessa interagia com Sofia. Fingiu estar trabalhando no escritório, mas deixou a porta entreaberta para ouvir o que acontecia na sala. Sofia estava brincando com blocos de montar no tapete quando derrubou alguns por acidente. O barulho fez Vanessa se irritar. Sofia, você não pode brincar sem fazer bagunça? Desculpa, mãe Vanessa. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Tudo com você é sem querer. Recolhe esses blocos agora. Roberto ouviu Sofia começar a recolher os brinquedos, claramente nervosa. Mais rápido, Sofia. Eu não tenho o dia inteiro. Estou tentando, mãe Vanessa. Tentando não é suficiente. A tia Carla te mima demais, por isso você não tem responsabilidade. Roberto teve que se controlar para não intervir imediatamente. Queria ver até onde isso ia. Mãe Vanessa, posso pedir ajuda para a tia Carla? Não. Você vai fazer sozinha. E para de falar da tia Carla toda hora. Eu também cuido de você. Sofia ficou em silêncio, concentrada em recolher os blocos. Roberto podia ouvir os pequenos passos dela pela sala. Sofia, para de se balançar assim. Parece que você tem problema mental. Roberto se levantou bruscamente. Era o limite. Saiu do escritório e encontrou Sofia parada no meio da sala, segurando alguns blocos com lágrimas nos olhos. O que está acontecendo aqui? Sofia derrubou os brinquedos e estava demorando para arrumar, explicou Vanessa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sofia, venha cá, querida. A menina correu para os braços do pai, ainda segurando os blocos. Papai, eu não consegui recolher tudo sozinha. Os blocos são muitos e ficam escorregando da minha mão. Roberto olhou para a quantidade de blocos espalhados. Era obviamente demais para uma criança de 6 anos recolher sozinha rapidamente. Claro que são muitos, Sofia. Vamos recolher juntos. Roberto, ela precisa aprender responsabilidade, protestou Vanessa. Responsabilidade não se ensina humilhando uma criança, Vanessa. Eles recolheram os blocos em silêncio, com Sofia ajudando entusiasticamente agora que não estava sendo pressionada. Pronto, Sofia. Que tal irmos ao jardim agora? Posso levar meu livro de borboletas? Claro. Quando Sofia saiu para pegar o livro, Roberto se virou para Vanessa. Precisamos conversar. Agora. Roberto, não faça drama. Eu apenas estava ensinando ordem para sua filha. Ensinando ordem? Você disse para ela parar de se balançar porque parece que tem problema mental. Vanessa pareceu perceber que tinha ido longe demais. Eu não disse isso exatamente assim. Eu ouvi, Vanessa. E não é a primeira vez que você fala coisas inapropriadas para Sofia. Roberto, você está exagerando. Todas as crianças precisam de limites. Limites, sim. Humilhação, não. Sofia voltou com o livro, parou na porta da sala vendo os pais conversando sério. Posso ir para o jardim? Claro, princesa, vou já encontrar você.
Quando ficaram sozinhos novamente, Roberto respirou fundo antes de falar. Vanessa, vou ser muito claro. Não vou tolerar que você trate Sofia dessa forma. Que forma? Roberto, você está vendo problemas onde não existem? Não existem? Você chamou minha filha autista de problemática mental. Você força ela a comer coisas que a incomodam. Você grita com ela por comportamentos que ela não consegue controlar. Eu não grito. E essas coisas que você chama de comportamentos que ela não consegue controlar, muitas vezes são apenas teimosia. Roberto percebeu que estava tendo a mesma discussão repetitiva de sempre. Vanessa simplesmente não entendia ou não queria entender as necessidades de Sofia. Vanessa, você já leu algum material sobre autismo? Para quê? Você tem especialistas para isso. Para entender sua enteada. Roberto, eu não preciso virar especialista em autismo para conviver com uma criança. Preciso que ela aprenda a viver no mundo real. O mundo real dela inclui autismo, Vanessa. Isso não vai mudar nunca. Então ela vai ser assim para sempre? Nunca vai melhorar? Roberto ficou chocado com a pergunta. Vanessa, autismo não é uma doença que se cura. É uma condição neurológica. Sofia pode aprender estratégias para lidar com os desafios, mas sempre será autista. Que ótimo! Então sempre teremos que andar na ponta dos pés em volta dela. Não é andar na ponta dos pés. É ter compreensão e paciência. Compreensão e paciência têm limites, Roberto. Eu tenho limitões também. Roberto olhou para a esposa e se perguntou como não havia percebido antes essa falta de empatia. Vanessa, quero que você vá às próximas consultas da Sofia com a terapeuta. É importante que entenda melhor como ajudá-la. Roberto, eu tenho minha agenda. Não posso ficar correndo atrás de terapeutas. Sua agenda? Vanessa, estamos falando de uma criança que vive na sua casa. E estamos falando de uma criança que tem pai e babá em tempo integral cuidando dela. Por que eu preciso virar mais uma terapeuta? Roberto sentiu que estava conversando com uma parede. Vanessa simplesmente não via Sofia como responsabilidade dela. Porque você é minha esposa e ela é minha filha. Quando você se casou comigo, assumiu também responsabilidades com ela. Eu assumi responsabilidades de esposa, não de mãe substituta. Ela já tem uma babá que faz esse papel. Carla não é mãe substituta, é profissional contratada. Você deveria ser uma figura materna para Sofia. Roberto, eu tentei, mas essa menina nunca me aceitou. Ela tem ciúmes de mim desde o começo. Sofia não tem ciúmes. Ela tem dificuldade de se relacionar com pessoas que não demonstram afeto genuíno por ela. Lá vem você de novo com essas explicações psicológicas. Roberto, às vezes as coisas são mais simples do que você quer fazer parecer. Roberto percebeu que estava perdendo tempo tentando explicar algo que Vanessa não queria compreender. Está bem, Vanessa. Vou tornar as coisas simples para você. A partir de agora, não quero que você interaja com Sofia sem que eu ou Carla estejamos presentes. O quê? Vanessa ficou boquiaberta. Você ouviu. Não confio mais em deixar Sofia sozinha com você. Roberto, você está sendo ridículo. Sou sua esposa. E por isso mesmo deveria estar do lado de Sofia, não contra ela. Eu não sou contra ela. Eu apenas não aceito essa proteção excessiva que vocês dão. Proteção excessiva? Vanessa, Sofia tem 6 anos e é autista. Ela precisa de proteção, cuidado e compreensão. E eu preciso de respeito. Não vou aceitar ser tratada como alguma serial killer de crianças na minha própria casa. Roberto estava cansado da dramalhão de Vanessa. Ninguém está te tratando como serial killer. Estou apenas protegendo minha filha de situações que a fazem sofrer. E quem vai me proteger do sofrimento? Roberto, você não faz ideia de como é difícil tentar construir uma família quando a criança já tem uma babá que é tratada como mãe. A culpa é minha por ser grato a alguém que cuida bem da minha filha? A culpa é sua por permitir que uma funcionária tenha mais autoridade na educação da sua filha do que sua própria esposa. Roberto parou por um momento. Pela primeira vez, conseguiu vislumbrar o ponto de vista de Vanessa, mesmo discordando completamente.
Vanessa, Carla não tem mais autoridade. Ela tem mais conhecimento. Há uma diferença. Para mim é a mesma coisa. Eu me sinto inútil nesta casa. Você se sente inútil porque se recusa a aprender como ajudar Sofia. Se fizesse um esforço para entender as necessidades dela... Eu fiz um esforço. Vanessa explodiu. 2 anos tentando me adaptar a todas essas regras. Não pode falar alto, não pode mudar a rotina, não pode isso, não pode aquilo. Roberto, eu me casei para ter uma família normal. E o que você considera uma família normal? Uma família onde eu possa educar uma criança sem ter que consultar manuais de psicologia. Uma família onde a criança me respeite como autoridade. Uma família onde eu não seja tratada como intrusa. Roberto finalmente compreendeu o cerne do problema. Vanessa não via Sofia como uma criança com necessidades especiais. Via como uma criança mal educada que precisava de disciplina rígida. Vanessa, Sofia nunca vai ser uma criança normal pelos seus padrões. Se você não consegue aceitar isso, talvez nossa família nunca funcione para você. É isso que você está me dizendo? Que se eu não me conformar com sua filha problemática, você vai me deixar? A palavra problemática foi a gota d'água para Roberto. Minha filha não é problemática, ela é autista, e se você continuar se referindo a ela dessa forma, não sou eu que vou deixar você. Sou eu que vou pedir para você sair da minha casa. Vanessa ficou pálida. Não esperava que Roberto fosse tão direto. Você está me ameaçando? Estou estabelecendo limites. Sofia é minha prioridade absoluta. Se nossa relação está prejudicando o bem-estar dela, vou escolher ela sem hesitar. Roberto, você não pode estar falando sério. 2 anos de casamento para jogar tudo fora por causa de uma criança que nem é biologicamente normal? Sai da minha frente agora! Roberto gritou, perdendo completamente o controle. Sofia apareceu correndo do jardim, assustada com o grito do pai. Carla vinha logo atrás. Papai, por que você está bravo? Roberto imediatamente se ajoelhou e abraçou a filha, tentando se acalmar. Desculpe ter gritado, princesa. Papai ficou muito nervoso, mas não foi com você. Vocês estavam brigando por minha causa de novo? Perguntou Sofia, com os olhos cheios de lágrimas. Não, Sofia. Às vezes os adultos discordam sobre coisas, mas não é culpa sua. Carla se aproximou discretamente. Sofia, que tal irmos preparar um lanche especial para você e seu papai? Posso fazer um sanduíche colorido? Perguntou Sofia, se animando um pouco. Claro que pode. Quando Sofia e Carla saíram para a cozinha, Roberto se virou para Vanessa, que estava pálida e em silêncio. Vanessa, esta conversa acabou por hoje, mas quero que pense bem sobre o que quer desta família, porque eu já sei o que quero. Ver minha filha feliz e segura. E se eu não conseguir ser o que você quer que eu seja? Roberto a olhou nos olhos antes de responder. Então vamos ter que tomar uma decisão muito difícil. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Roberto ficou pensando em como sua vida havia chegado a esse ponto. Ele se casara com Vanessa achando que estava dando à filha uma figura materna e a si mesmo uma companheira. Mas agora percebia que talvez tenha introduzido uma fonte de estresse na vida de Sofia. Carla bateu na porta do escritório. Senhor Roberto, posso falar com o senhor? Claro, Carla. Entre. Eu ouvi a discussão de hoje. Não queria ouvir, mas com Sofia no jardim. Não precisa se explicar. E desculpe ter gritado. Sofia deve ter ficado assustada. Ela ficou um pouco confusa, mas eu expliquei que às vezes os adultos falam alto quando estão preocupados. Ela entendeu. Carla, preciso te fazer uma pergunta difícil. Se eu decidisse me separar da Vanessa, você continuaria trabalhando aqui? Sei que seria uma mudança grande para Sofia. Carla pareceu surpresa com a possibilidade. Senhor Roberto, se o senhor acha que seria melhor para Sofia, responda honestamente. Seria melhor? Carla pensou por um longo momento antes de responder. Senhor Roberto, posso te dar uma perspectiva profissional? Claro. Nos últimos meses, Sofia tem mostrado sinais claros de estresse crônico. Os acidentes de xixi, a regressão na comunicação, os pesadelos mais frequentes. Tudo isso indica que ela não está se sentindo segura em casa. Roberto suspirou profundamente. Continue.
Uma criança autista precisa de um ambiente previsível e seguro. Quando há tensão constante e expectativas que ela não consegue cumprir, ela fica em estado de alerta permanente. Isso prejudica muito seu desenvolvimento. Você acha que Vanessa nunca vai conseguir se adaptar às necessidades da Sofia? Senhor Roberto, não posso responder isso, mas posso dizer que em 2 anos não vi muito progresso nesse sentido. E o tempo que a Sofia perdeu regressão pode ser difícil de recuperar. Roberto sabia que Carla estava sendo diplomaticamente honesta. Era sua forma de dizer que Vanessa estava prejudicando Sofia. Carla, se eu tomasse uma decisão radical, contaria com seu apoio para ajudar Sofia na transição? Sempre, senhor Roberto. O bem-estar da Sofia é minha prioridade. Obrigado. Isso significa muito para mim. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na manhã seguinte, Roberto acordou com uma clareza que não sentia há meses. Vanessa já havia saído cedo, deixando apenas um bilhete dizendo que ia passar o dia na casa da irmã. Roberto encontrou Sofia e Carla tomando café da manhã na cozinha. A menina parecia mais relaxada na ausência de Vanessa. Bom dia, princesa. Bom dia, papai. A tia Carla disse que hoje posso ajudar a fazer cookies. Que legal. Posso ajudar também? Claro, vai ser divertido. Roberto se sentou para tomar café com elas. Era uma manhã tranquila, do tipo que acontecia raramente quando Vanessa estava em casa. Carla, preciso sair por algumas horas hoje. Vou resolver algumas coisas importantes. Claro, senhor Roberto. A Sofia e eu vamos ficar bem. Papai, você vai viajar de novo? Perguntou Sofia, preocupada. Não, princesa. Vou sair apenas por algumas horas. Volto para o almoço. Roberto saiu de casa com uma missão clara. Primeiro foi ao escritório de sua advogada, doutora Helena Santos, uma mulher de seus 50 e tantos anos que era especialista em direito de família. Roberto, que surpresa! Como posso ajudá-lo? Helena, preciso de orientação sobre uma situação delicada. É sobre meu casamento e minha filha. Ele contou à doutora Helena toda a situação. Os problemas de Vanessa para lidar com Sofia, os sinais de estresse na criança, suas próprias dúvidas sobre o casamento. Roberto, você está considerando o divórcio? Estou considerando, mas minha preocupação principal é Sofia. Quero entender quais seriam os impactos legais para ela. Bem, como Sofia não é filha biológica de Vanessa e vocês não passaram por processo de adoção legal, Vanessa não teria direitos sobre a criança em caso de divórcio. E quanto à pensão e divisão de bens? Depende do regime de bens do casamento. Vocês casaram em comunhão parcial, certo? Sim. Então, os bens adquiridos durante o casamento seriam divididos, mas você manteria tudo que já possuía antes, incluindo a casa onde vivem. E se eu conseguir provar que o ambiente está sendo prejudicial para Sofia? Roberto, você tem evidências concretas de maus-tratos? Roberto pensou nos relatos de Carla, mas percebeu que seria difícil provar legalmente. Não maus-tratos físicos, mas negligência emocional e métodos inadequados para uma criança autista. Isso seria difícil de provar em tribunal. Mas se você tem relatórios médicos ou terapêuticos que mostram regressão no desenvolvimento de Sofia durante o período do casamento, isso poderia ser usado como evidência de ambiente inadequado. Entendi. E quanto à guarda? Vanessa poderia pedir visitas? Como ela não adotou legalmente Sofia, não teria direitos automáticos de visita, mas poderia tentar alegar que construiu vínculo com a criança durante o casamento. Roberto saiu do escritório da advogada com informações importantes, mas ainda precisava tomar uma decisão. Sua próxima parada foi o consultório da doutora Marina, a terapeuta de Sofia. Olá, Roberto. Não estava esperando vê-lo hoje. Tudo bem com Sofia? É sobre isso que quero conversar. Doutora Marina, o que a senhora observa sobre o progresso da Sofia nos últimos meses? A terapeuta pegou o prontuário de Sofia e o folheou. Bem, Roberto, tenho observado alguns retrocessos que me preocupam. Que tipo de retrocessos? Sofia voltou a ter episódios de mutismo seletivo, algo que havia superado há mais de 1 ano. Ela também está demonstrando mais comportamentos de autorregulação,
como os balanceios, o que geralmente indica aumento de ansiedade. E o que pode estar causando isso? Mudanças no ambiente doméstico podem afetar muito crianças autistas. Sofia mencionou algumas vezes que há discussões em casa. Isso pode estar gerando insegurança. Doutora Marina, preciso ser direto. Minha esposa tem dificuldades para lidar com as necessidades da Sofia. Estou considerando a separação, mas quero saber qual seria o impacto psicológico para a Sofia. A terapeuta o olhou com seriedade. Roberto, essa é uma decisão muito pessoal, mas posso te dar algumas considerações profissionais. Por favor, crianças autistas prosperam em ambientes estáveis e amorosos. Se há tensão constante em casa, isso afeta negativamente o desenvolvimento delas. Por outro lado, mudanças bruscas também podem ser desestabilizadoras. E no caso específico da Sofia, Sofia tem um vínculo muito forte com você e com a babá Carla. Se vocês duas permanecessem como figuras estáveis em sua vida, ela provavelmente se adaptaria bem a outras mudanças. A senhora acha que seria benéfico para Sofia se eu me separasse da Vanessa? Roberto, não posso tomar essa decisão por você, mas posso dizer que Sofia precisa se sentir segura e aceita em casa. Se ela não está se sentindo assim atualmente, então algo precisa mudar. Roberto saiu do consultório com mais clareza sobre a situação. Sua última parada foi no escritório, onde conversou com seu sócio sobre a possibilidade de trabalhar mais de casa. Roberto, não vejo problema algum. Você pode gerenciar sua parte da empresa de casa sem dificuldades. Obrigado, Carlos. Isso vai me permitir estar mais presente para Sofia. Como está ela, aliás? Lembro que você estava preocupado com algumas questões familiares. Roberto decidiu ser honesto. Na verdade, estou considerando me separar da Vanessa. A situação em casa não está sendo boa para Sofia. Nossa, sinto muito, Roberto. Sei como você ama sua filha. Se precisar de qualquer coisa... Obrigado. Por enquanto, só preciso da flexibilidade para trabalhar de casa. Quando Roberto voltou para casa, encontrou Sofia e Carla na cozinha, cobertas de farinha e rindo enquanto faziam os cookies prometidos. Papai! Sofia correu para ele com as mãos sujas de massa. Olha que bagunça legal a gente fez. Roberto sorriu, pegando a filha no colo apesar da farinha. Que bagunça deliciosa. Posso provar um cookie? Ainda estão no forno, mas você pode lamber a colher. Sofia riu, oferecendo uma colher com restos de massa. Era um momento simples, mas que encheu o coração de Roberto de alegria. Fazia tempo que não via Sofia tão despreocupada e feliz. Carla, obrigado por cuidar tão bem dela. É sempre um prazer, Sr. Roberto. Sofia é uma criança maravilhosa. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Roberto ficou esperando Vanessa chegar. Ela voltou por volta das 10 da noite, visivelmente nervosa. Oi, Roberto. Como foi seu dia? Foi bom. Passei tempo com Sofia, ela estava muito feliz hoje. Que bom, disse Vanessa, mas sem muito entusiasmo. Vanessa, precisamos conversar sobre nossa conversa de ontem. Ela se sentou no sofá, claramente preparada para uma discussão difícil. Roberto, passei o dia inteiro pensando. Conversei com minha irmã, com algumas amigas, e... elas me fizeram perceber algumas coisas. Talvez eu tenha sido muito dura com Sofia às vezes. Roberto ficou surpreso. Não esperava que Vanessa admitisse isso. Continue. Eu não entendo essas questões de autismo como você e Carla entendem. Para mim, muitas vezes parece que Sofia é apenas mal educada ou mimada. Vanessa, isso é exatamente o problema. Você interpreta comportamentos neurológicos como má educação. Eu sei disso agora. Minha irmã me explicou algumas coisas. Ela tem uma amiga que tem um filho autista. Roberto sentiu uma pontinha de esperança. E o que ela te disse? Que eu preciso estudar sobre o assunto. Que não dá para tratar uma criança autista como eu trataria qualquer outra criança. É exatamente isso, Vanessa. Roberto, eu quero tentar. De verdade. Mas preciso da sua ajuda e paciência. Roberto olhou para a esposa, tentando sentir se ela estava sendo sincera ou apenas desesperada para salvar o casamento. Vanessa, o que você está propondo exatamente? Que eu vá às consultas da Sofia com a terapeuta, que eu leia sobre autismo, que você me ensine como lidar melhor com ela.
E por que agora? Por que depois de 2 anos você decide fazer isso? Vanessa baixou os olhos. Porque ontem percebi que você estava falando sério sobre me deixar. E por quê? Porque vi medo nos olhos da Sofia quando vocês estavam discutindo. Não quero ser a pessoa que faz uma criança sentir medo. Roberto ficou em silêncio, processando as palavras de Vanessa. Vanessa, mudança requer ação, não só palavras. Eu entendo. Que tal eu começar indo na próxima consulta da Sofia? A próxima é quinta-feira. Eu vou, e também quero conversar com Carla, pedir desculpas pela forma como a tratei às vezes. Roberto estava surpreso com essa disposição de Vanessa, mas ainda cético. Vanessa, preciso ser honesto, não vai ser fácil para mim confiar que você mudou de verdade. Eu entendo, mas me dê uma chance de provar, Roberto. Por favor. Roberto pensou por um longo momento. Talvez valesse a pena dar uma última chance a Vanessa, principalmente se isso pudesse resultar numa família harmoniosa para Sofia. Está bem, mas com algumas condições. Quais? Primeira, qualquer interação sua com Sofia que eu ou Carla consideremos inadequada será questionada imediatamente. Segunda, você vai estudar seriamente sobre autismo, não só ler algumas coisas superficialmente. Terceira, se depois de 3 meses não houver mudança real e duradoura, vamos encerrar nosso casamento sem mais discussões. Vanessa respirou fundo. Aceito todas as condições. Então vamos tentar. Mas, Vanessa, esta é realmente sua última chance. Na quinta-feira, Vanessa acompanhou Roberto e Sofia à consulta com a doutora Marina. Era a primeira vez que ela participava de uma sessão de terapia da menina. Sofia, que bom te ver, disse a terapeuta. E você deve ser Vanessa. Sofia já me falou de você. Olá, doutora. Obrigada por me permitir participar. Claro, é muito importante que todos os adultos que convivem com Sofia entendam suas necessidades. Durante a sessão, a doutora Marina explicou detalhadamente como funcionava o cérebro autista, por que Sofia reagia de certas formas a determinados estímulos e como os adultos poderiam ajudá-la a se sentir segura e compreendida. Vanessa, tem alguma pergunta específica? Sim. Sofia às vezes fica se balançando ou mexendo as mãos de forma repetitiva. Eu sempre tentei fazê-la parar, achando que era um mau hábito. Estava errada? Sim. Esses movimentos são chamados de autorregulação. Eles ajudam Sofia a lidar com ansiedade ou sobrecarga sensorial. Tentar pará-los pode aumentar a ansiedade dela. E quando ela não quer comer certas coisas? Crianças autistas podem ter hipersensibilidade a texturas, sabores ou cheiros. Forçar a alimentação pode criar traumas e tornar a hora da comida um momento de estresse. Vanessa fez várias outras perguntas, demonstrando genuína vontade de entender. Sofia observava tudo, claramente surpresa com o interesse da madrasta. Após a consulta no carro, Vanessa se virou para Sofia. Sofia, eu quero pedir desculpas. Às vezes fui muito impaciente com você porque não entendia por que você fazia certas coisas. Agora estou aprendendo e prometo ser mais compreensiva. Sofia olhou para o pai, como se pedindo aprovação para responder. Tudo bem, disse ela baixinho. Era um começo. Nas semanas seguintes, Vanessa realmente se esforçou para mudar. Ela leu livros sobre autismo, assistiu a vídeos educativos e pediu orientações constantes para Roberto e Carla sobre como interagir adequadamente com Sofia. A mudança não foi imediata nem perfeita, mas era perceptível. Vanessa começou a baixar o tom de voz quando falava com Sofia, a dar tempo para a menina processar instruções e a não interpretar comportamentos autísticos como desobediência. Carla, disse Roberto numa manhã, o que você acha da mudança da Vanessa? Senhor Roberto, é visível que ela está se esforçando. Ainda comete alguns erros, mas quando eu a oriento, ela aceita e tenta corrigir. E Sofia, como está reagindo? Sofia ainda é cautelosa, o que é natural, mas ontem ela mostrou um desenho para a senhora Vanessa voluntariamente. Isso foi significativo. Roberto ficou feliz com a informação. Sofia só mostrava seus desenhos para pessoas em quem confiava.
Um mês depois da primeira consulta com Vanessa presente, a doutora Marina fez uma avaliação do progresso de Sofia. Roberto, estou vendo melhorias significativas na Sofia. Ela está mais comunicativa, os episódios de ansiedade diminuíram e ela parece mais relaxada em geral. Que ótima notícia! A mudança no ambiente doméstico está fazendo muito bem para ela. Roberto saiu da consulta sentindo-se otimista pela primeira vez em meses. Talvez sua família pudesse funcionar afinal. Naquela noite, ele observou Vanessa ajudando Sofia com um quebra-cabeça. A interação ainda não era natural como era com Carla, mas havia paciência e carinho genuínos. Sofia, posso tentar encaixar essa peça? Perguntou Vanessa. Pode, mas tem que ser devagar. Senão eu fico nervosa, respondeu Sofia. Claro, vou fazer devagar. Elas trabalharam juntas por alguns minutos em silêncio confortável. Roberto sentiu o coração se aquecer vendo a cena. Conseguimos, disse Sofia quando terminaram o quebra-cabeça. Conseguimos mesmo? Você é muito boa nisso, Sofia. Sofia sorriu um sorriso genuíno que há muito tempo não direcionava para Vanessa. Roberto se aproximou. Que belo trabalho em equipe. Papai, a mãe Vanessa me ajudou e foi paciente comigo, disse Sofia. Que maravilha, princesa. Mais tarde, quando Sofia estava dormindo, Roberto e Vanessa conversaram no quarto. Roberto, obrigada por ter me dado esta chance. Eu estava sendo uma idiota antes. O importante é que você mudou. Estou começando a entender por que Sofia é tão especial. Ela vê o mundo de uma forma única e interessante. É verdade. Quando você compreende isso, tudo faz mais sentido. Carla me ensinou algo importante hoje. Ela disse que Sofia não precisa se adaptar ao mundo, o mundo precisa se adaptar a ela. Pelo menos o mundo dela que somos nós. Roberto ficou emocionado ouvindo isso. Era exatamente o que esperava que Vanessa compreendesse. E você concorda com isso? Agora sim. Antes eu achava que estava sendo mimada. Agora entendo que está sendo amada da forma que precisa ser. 2 meses depois do ultimato de Roberto, a casa havia se transformado completamente. As discussões entre os adultos praticamente desapareceram. Sofia estava florescendo em seu desenvolvimento, e até mesmo a relação entre Vanessa e Carla havia melhorado. Carla, disse Vanessa numa manhã, obrigada por ter sido tão paciente comigo. Sei que não foi fácil me aturar antes. Senhora Vanessa, o importante é que tudo melhorou agora. E Sofia está muito mais feliz. Eu também estou mais feliz. Não sabia que ser madrasta podia ser tão gratificante. Carla sorriu, vendo que a mudança de Vanessa era realmente genuína. Naquela tarde, Roberto chegou em casa e encontrou Sofia, Vanessa e Carla fazendo cookies juntas na cozinha. Todas estavam rindo e cobertas de farinha. Papai! Sofia correu para ele. A mãe Vanessa está aprendendo a fazer cookies da tia Carla, e ela deixou eu lamber a tigela. Que legal! Posso ajudar também? Claro, mas você tem que pôr o avental, senão vai sujar sua roupa de trabalho, disse Sofia, já assumindo o papel de organizadora da atividade. Roberto sorriu, vendo como Sofia estava confortável dando instruções para todos os adultos. Era um sinal de que ela se sentia segura e no controle de sua própria casa. Enquanto faziam cookies, Roberto observou discretamente as interações. Vanessa estava sendo naturalmente paciente com Sofia, não forçada. Carla estava incluindo Vanessa nas atividades sem tensão. E Sofia estava tratando ambas as mulheres com carinho e confiança. Sofia, disse Vanessa, você quer escolher o formato dos cookies? Posso fazer borboletas? São meus favoritos. Claro. Carla, você tem cortador de borboleta? Tenho sim. Sofia adora borboletas em tudo. Por que você gosta tanto de borboletas, Sofia? Perguntou Vanessa genuinamente curiosa. Porque elas começam sendo uma coisa e viram outra coisa. A tia terapeuta disse que é como eu. Eu comecei sendo uma Sofia quietinha e agora sou uma Sofia que fala mais. Roberto e Vanessa trocaram um olhar emocionado. A sabedoria de Sofia sempre os surpreendia. É uma comparação muito bonita, Sofia, disse Vanessa. E você, mãe Vanessa? Você é como uma borboleta também.
Vanessa ficou surpresa com a pergunta. Por que você acha isso? Porque antes você era uma Vanessa que ficava brava comigo, e agora você é uma Vanessa que faz cookies comigo. Vanessa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A simplicidade e o perdão de Sofia a tocaram profundamente. É verdade, Sofia. Eu mudei muito. E foi você que me ensinou a mudar. Como? Me ensinou que existem jeitos diferentes de ser criança, e todos são especiais. Sofia sorriu e deu um abraço em Vanessa, espontaneamente. Era o primeiro abraço genuíno entre elas. Roberto observou a cena, com o coração transbordando de felicidade. Sua família finalmente havia encontrado seu equilíbrio. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Roberto, Vanessa e Carla se sentaram na sala para conversar. Carla, disse Roberto, quero agradecer por ter sido tão profissional e dedicada durante todo esse período difícil. Senhor Roberto, cuidar da Sofia nunca foi um trabalho para mim. Foi sempre um prazer. E obrigado por ter sido tão paciente comigo também, acrescentou Vanessa. Sei que não foi fácil me ensinar enquanto eu estava sendo resistente. Senhora Vanessa, o importante é que a senhora estava disposta a aprender. Isso fez toda a diferença. Carla, disse Roberto, estive pensando numa coisa. Que tal se formalizássemos sua posição aqui? Em vez de babá, você poderia ser a coordenadora de cuidados especiais da Sofia, com salário correspondente e benefícios melhores. Carla ficou surpresa. Senhor Roberto, não precisa? Preciso sim. Você é fundamental para nossa família e quero que se sinta valorizada adequadamente. Obrigada. Isso significa muito para mim. E eu quero propor uma coisa também, disse Vanessa. Que tal se eu estudasse para me tornar auxiliar certificada em necessidades especiais? Assim poderia ajudar Carla de forma mais efetiva e entender ainda melhor a Sofia. Roberto ficou impressionado com a proposta. Vanessa, isso seria maravilhoso. Seria ótimo, senhora Vanessa, concordou Carla. E eu poderia ajudar a senhora com os estudos. Ótimo, então está decidido. Vamos ser uma equipe oficial de cuidados para Sofia. Roberto olhou para as duas mulheres que amavam sua filha e se sentiu grato. Sofia tinha não apenas uma, mas duas figuras maternas dedicadas ao seu bem-estar. 6 meses depois, a casa dos Almeida era um lugar completamente diferente. Sofia havia progredido tanto que a doutora Marina comentou que era um dos desenvolvimentos mais positivos que já havia observado. Roberto, disse a terapeuta numa consulta, Sofia está florescendo. Ela está mais comunicativa, mais confiante e desenvolvendo habilidades sociais de forma notável. É mérito do ambiente amoroso que ela tem agora, respondeu Roberto. E da Vanessa também, acrescentou Sofia. Ela aprendeu a entender meu jeito de ser. A doutora Marina sorriu. Sofia, você se sente feliz em casa? Muito feliz. Agora tenho papai, tia Carla e mãe Vanessa que me entendem. E todos fazemos cookies juntos. Era uma resposta simples, mas que resumia perfeitamente a transformação pela qual a família havia passado. Naquela tarde, Roberto chegou em casa e encontrou Sofia no jardim pintando um quadro grande numa tela. Vanessa e Carla estavam sentadas numa mesa próxima, estudando juntas material sobre autismo. O que você está pintando, princesa? Perguntou Roberto, se aproximando. É nossa família. Olha, Sofia apontou para as figuras na tela. Este é você. Este sou eu. Esta é a tia Carla e esta é a mãe Vanessa. E estas são borboletas em volta de todos nós. Por que as borboletas? Porque todos nós mudamos para ficar junto. Você mudou para trabalhar mais em casa. Eu mudei para falar mais. A tia Carla mudou para ser mais feliz. E a mãe Vanessa mudou para ser mais carinhosa. Roberto se emocionou com a profundidade da observação de Sofia. E as borboletas representam essas mudanças? Sim. A tia terapeuta disse que pessoas que se amam ajudam umas às outras a crescer e mudar, como as borboletas que ajudam as flores a crescer. Vanessa se aproximou, tendo ouvido a conversa. Sofia, posso fazer parte da sua pintura?
Você já está aqui. Sofia apontou para a figura que representava Vanessa. Quer ajudar a pintar as borboletas? Claro. Elas se sentaram juntas no chão, pintando borboletas coloridas. Roberto observou, marveled com como o relacionamento entre elas havia se desenvolvido. Carla, chamou Roberto, venha ver isso. Carla se aproximou e sorriu vendo a cena. É lindo, Sofia. Você tem muito talento para a arte. Obrigada, tia Carla. Você também pode pintar uma borboleta se quiser. Seria uma honra. As 3 mulheres mais importantes da vida de Roberto se sentaram em volta da tela, cada uma pintando borboletas diferentes, mas que formavam um conjunto harmonioso. Papai, disse Sofia sem tirar os olhos da pintura, agora nossa família está completa? Roberto olhou para sua filha, para a esposa que havia aprendido a amá-la e para a babá que se tornara parte da família. Sim, princesa. Nossa família está perfeita do jeito que é. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Roberto ficou na sala olhando a pintura que Sofia havia feito. Era uma obra simples com técnicas de criança, mas que capturava perfeitamente a jornada que haviam percorrido juntos. Ele se lembrou de como tudo havia começado. Vanessa gritando com Sofia, a menina se escondendo atrás de Carla, sua própria confusão sobre o que fazer. E agora, olhava para uma pintura que mostrava uma família unida, onde todos haviam encontrado o seu lugar. Vanessa desceu da escada de pijama. Não consegue dormir? Estava apenas admirando a obra de arte da nossa filha. Vanessa se aproximou e eles ficaram lado a lado, observando a pintura. Roberto, obrigada. Por quê? Por não ter desistido de mim, por ter me dado a chance de aprender, por ter lutado pela nossa família. Obrigado por ter aceitado mudar, sei que não foi fácil. Foi a melhor coisa que já fiz. Sofia me ensinou mais sobre amor incondicional do que eu imaginava ser possível. Ela tem esse dom de tocar as pessoas profundamente. E Carla também. Ela foi uma professora incrível para mim. Nunca vou esquecer a paciência que teve. Roberto assentiu. Carla realmente havia sido fundamental na transformação de sua família. Vanessa, você se arrepende de alguma coisa desse período? Me arrependo de ter levado tanto tempo para entender, de ter feito Sofia sofrer no começo, mas não me arrependo de termos chegado até aqui. Nem eu. Eles ficaram em silêncio confortável, admirando a arte de Sofia e refletindo sobre a jornada que haviam percorrido. Roberto? Sim? Acho que agora entendo o que significa ser mãe de verdade. O que significa? Não é sobre fazer uma criança se encaixar no que você quer. É sobre criar o ambiente onde ela pode florescer sendo exatamente quem é. Roberto sorriu, sabendo que Vanessa havia compreendido a essência do amor parental. E Sofia está definitivamente florescendo. Está mesmo. Você viu como ela estava confiante hoje organizando nossa atividade de pintura? Ela se sente segura para ser a liderança às vezes. É um progresso incrível. A doutora Marina disse que crianças autistas que se sentem verdadeiramente aceitas desenvolvem confiança para expressar sua personalidade mais livremente. Sofia sempre teve uma personalidade forte. Agora ela pode mostrar isso sem medo de ser rejeitada. Roberto abraçou Vanessa, grato por ter a esposa que sempre quis ter, alguém que amava sua filha genuinamente. Acho que podemos dizer que nossa família passou na prova, disse ele. Passou com louvor, respondeu Vanessa sorrindo. 1 ano depois do episódio que quase destruiu a família, Roberto organizou uma festa surpresa para Sofia. Era seu 7º aniversário e ele queria comemorar não apenas sua idade, mas todo o progresso que ela havia feito. Sofia, disse Carla, seu papai tem uma surpresa para você no jardim. Uma surpresa? Que tipo de surpresa? Vá ver, disse Vanessa, com um sorriso misterioso. Sofia correu para o jardim e se deparou com uma festa decorada com borboletas de verdade em um viveiro temporário que Roberto havia montado. Papai, são borboletas de verdade. São sim, princesa. E tem uma coisa muito especial que quero te mostrar. Roberto a levou até uma mesa onde havia uma borboleta azul pousada numa flor.
Esta borboleta nasceu de uma lagarta há apenas alguns dias. Assim como você nasceu de uma Sofia mais quietinha para se tornar a Sofia incrível que é hoje. Sofia ficou fascinada, observando a borboleta com os olhos brilhando. Posso tocá-la? Pode, mas bem devagar. Sofia estendeu o dedo cuidadosamente e a borboleta pousou nele. A menina ficou extasiada. Papai, ela gosta de mim. Claro que gosta. Vocês duas são especiais. Vanessa se aproximou com um presente nas mãos. Sofia, tenho algo para você também. O que é, mãe Vanessa? Abra e veja. Sofia abriu o presente e encontrou um livro sobre borboletas com ilustrações lindas. Eu escolhi porque sei o quanto você as ama e porque elas me fazem lembrar de como nossa amizade cresceu. Obrigada, mãe Vanessa. Vou ler hoje mesmo. Posso ler com você? Claro. Você pode ler as partes difíceis e eu leio as fáceis. Carla se aproximou com seu presente. Uma caixa de tintas especiais para que Sofia pudesse pintar suas próprias borboletas. Tia Carla, agora posso fazer borboletas de todas as cores. Exato. E você pode ensinar para mim e para a mãe Vanessa também. Vou ensinar sim. Vocês vão ver como é divertido. A festa foi um sucesso absoluto. Sofia brincou com as borboletas, leu seu novo livro com Vanessa, pintou com Carla e passou o dia inteiro sorrindo. Ao final do dia, quando todos estavam cansados, mas felizes, Sofia fez um pedido inesperado. Papai, posso falar uma coisa para todo mundo? Claro, princesa. Sofia subiu numa cadeira para ficar na altura dos adultos. Eu quero agradecer para vocês três. Papai, obrigada por sempre me amar do jeito que eu sou. Tia Carla, obrigada por me ensinar tantas coisas e sempre ter paciência comigo. E mãe Vanessa? Sofia parou como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Sim, Sofia. Obrigada por ter aprendido a me amar. Eu sei que foi difícil no começo, mas agora você me ama de verdade e isso me faz muito feliz. Vanessa sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. A sinceridade e o perdão de Sofia a emocionaram profundamente. Obrigada por ter me ensinado como te amar, Sofia. Você me fez uma pessoa melhor. Sofia desceu da cadeira e deu um abraço coletivo nos três adultos. Agora nós somos uma família de verdade, disse ela. Roberto olhou para Vanessa e Carla, ambas emocionadas, e soube que Sofia estava certa. Eles haviam se tornado uma família verdadeira, construída não apenas em sangue ou casamento, mas em amor, compreensão e aceitação mútua. 2 anos depois daquele fatídico dia em que Roberto flagrara Vanessa gritando com Sofia, ele estava no jardim observando sua filha brincar. Sofia, agora com 8 anos, estava mais comunicativa, confiante e feliz do que jamais havia imaginado ser possível. Vanessa se aproximou, trazendo limonada para todos. Em que você está pensando? Perguntou ela. Estava lembrando daquele dia em que cheguei e encontrei vocês discutindo na sala. Nossa, parece que foi uma vida inteira atrás, disse Vanessa. Eu era uma pessoa tão diferente. Não diferente. Apenas precisava aprender a ver o mundo através dos olhos da Sofia. E você me deu essa chance, mesmo quando eu não merecia. Roberto olhou para Sofia, que estava ensinando Carla a fazer uma coroa de flores. Todos merecemos chances de crescer e mudar. Sofia me ensinou isso. Ela nos ensinou muita coisa. Paciência, aceitação, amor incondicional. E nos mostrou que família não se trata de perfeição, mas de escolher amar apesar das diferenças. Sofia correu até eles, segurando uma coroa de flores coloridas. Mãe Vanessa, esta coroa é para você. É para agradecer por você ter mudado para me entender melhor. Vanessa se ajoelhou para receber a coroa, emocionada. Obrigada, Sofia. É a coroa mais linda que já ganhei. E agora você é a rainha da nossa família, declarou Sofia com um sorriso radiante. Roberto olhou para sua filha, sua esposa e Carla ao fundo, e se sentiu completamente realizado. Eles haviam passado por momentos difíceis, quase perdido tudo, mas emergiram como uma família mais forte e unida. O que começara como uma crise quase destrutiva havia se transformado na maior bênção de suas vidas.
Sofia não apenas encontrara o amor e a aceitação que merecia, mas também havia sido a catalisadora da transformação de todos ao seu redor. Enquanto observava sua filha autista brincar livremente no jardim, cercada de pessoas que a amavam exatamente como ela era, Roberto sabia que havia feito as escolhas certas. Proteger Sofia não havia custado sua família, havia salvado ela. E naquele momento, vendo sua esposa usar orgulhosamente a coroa de flores feita por Sofia, Roberto compreendeu que o amor verdadeiro não apenas aceita as diferenças, mas as celebra. Sua família havia aprendido que a diversidade não era um obstáculo a ser superado, mas um presente a ser valorizado. Sofia correu de volta para eles e se jogou nos braços do pai. Papai, nossa família é a melhor do mundo. Por que você acha isso, princesa? Porque nós nos amamos do jeito que somos, não do jeito que outras pessoas querem que sejamos. Roberto abraçou a filha com força, sabendo que ela havia resumido perfeitamente a jornada que haviam percorrido juntos. Do quase desastre à harmonia perfeita, sua família havia aprendido o verdadeiro significado de amor incondicional. Fim da história. Agora me contem o que acharam desta história emocionante sobre como o amor e a compreensão podem transformar uma família. Vocês acreditam que Vanessa realmente mudou? Como se sentiram vendo Sofia finalmente encontrar a felicidade que merecia? Deixem seus comentários sinceros. Queremos saber sua opinião sobre esta jornada de superação e perdão. Obrigado por nos acompanharem até o final. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para mais histórias tocantes como esta.